Oi, gente, tudo bem? Eu vou falar um pouco mais sobre dor hoje. E lembrando que esse aqui é um conteúdo um pouco mais complexo. Eu vou dizer que talvez ele seja o conteúdo mais complexo do M3. Ele é bem. Tem bastante característica que a gente tem que lembrar. Por isso, eu vou tentar fazer aqui da maneira mais tranquila e representativa possível. Se eu precisar utilizar algum vídeo por cima, eu vou utilizar, fazer edições. Normalmente eu não faço edições no vídeo para ser mais rápido de postar, mas se eu precisar fazer isso com esse aqui, eu com certeza irei fazer. Mas vamos lá, tentar deixar esse aqui o mais fácil possível, o mais simples de se entender. Esse slide aqui que eu tô utilizando foi um slide feito por mim, juntamente com umas colegas, o nome delas estão aí, e a gente apresenta um seminário sobre isso. Então, minha parte do seminário eu tô bem confiante, que é uma das partes que caiu na prova, inclusive, mas vamos lá tentar explicar isso aqui da maneira mais tranquila para vocês. Primeiramente, o que é a dor, né? A dor é uma sensação de desconforto causada por algum fator. Seja ele um tipo de lesão tecidual, uma dor mais somática, mais localizada. Pode ser também algum fator inflamatório, né? Como, por exemplo, a dor visceral pela intoxicação alimentar, alguma coisa assim. Pode ser também uma dor do tipo fantasma ou crônica, que é uma dor que para de ser um sintoma de alguma patologia, de alguma coisa ali que está acontecendo no seu corpo e passa a ser o sintoma em si, que precisa ser tratado principalmente de forma neurológica, né? A gente vai tratar ali o que acontece ali no nosso sistema nervoso central, porque muitas vezes essa dor crônica ela não é causada por algum estímulo de dor específico. Mas vamos entender melhor isso daqui. Por que é tão importante a gente sentir dor? Normalmente o paciente, quando ele chega pra gente com a queixa de dor, a gente tende a ter um certo alívio, de certa forma, porque dor é uma coisa muito mais específica de algumas condições e é muito mais tranquilo a gente ter ali, com base numa anamnese bem feita, um diagnóstico prévio baseado só na parte clínica. Dificilmente um paciente que vai chegar com dor pra gente, a gente vai precisar de algum exame para definir o que esse paciente tem. A dor é uma bênção, a gente pode dizer assim. Pessoas que não sentem dor, elas tendem a ter muitos problemas na vida, porque muitas vezes elas não conseguem entender, né? O que está acontecendo com o corpo delas, com base só em mudança de aparência, né? Porque a pessoa que está ali sendo acometida por alguma doença, que nem a gente já explicou, ela pode ter icterícia, ela pode ter rubor, ela pode ter cianose, esse tipo de aparência visível, né? A gente tem uma série mais de fatores que pode ocasionar, e isso é visível, então a pessoa ela não sente necessariamente alguma coisa. Já a dor, se a pessoa ela não tiver ali os receptores certos, né, para conseguir interpretar essa dor da maneira correta, ela não percebe que tem alguma coisa acontecendo de errado com o corpo dela, essa doença pode se agravar e aí acabar causando ali a morte do paciente. Eu tenho um conhecido meu que ele não sente dor, então, por exemplo, teve um dia que o meu primo quebrou o braço dessa pessoa que não sente dor e essa pessoa não sentiu. Obviamente, se essa pessoa ela não tivesse ali com o braço destroncado, ela provavelmente não teria ideia que ela tinha quebrado uma parte do corpo dela e provavelmente esse tipo de calcificação, né, ocorreria de maneira errada e a pessoa ele teria problemas pro resto da vida. Mas a gente pode entender, né, por meio disso, que a dor ela é uma bênção para o ser humano, porque embora seja muito ruim de sentir ela ainda deixa as coisas muito mais fáceis pra gente. Beleza, e existem dores em diversas etapas, né, ali do que tá acontecendo. A gente tem uma dor antes da lesão. Como assim, Giovana, dor antes da lesão? A gente vai entender ali nos processos, né, no mecanismo da dor, que ela passa ali por todos os processos até ser interpretada como dor lá no nosso sistema nervoso central. Mas essa dor, ela não deixa de ser dor quando ela ainda não chegou no nosso sistema nervoso central. Então, é aquele tipo de incômodo que a gente pensa assim, eu não acho que isso aqui seja dor. Mas é aquele incômodo que a gente tem antes mesmo de alguma merda acontecer. Como assim? Não tô entendendo. Vamos supor que você tá ali cozinhando para sua família e você quer levar uma panela quente do fogão até lá na mesa de jantar, beleza?
E aí você acha assim, eu acho que eu não preciso usar a luva não, acho que tá tranquilo. E aí você pega naquela panela e ela tá super quente, mas você já tá no meio do caminho. Sabe aquela sensação de que ainda não tá te queimando, mas vai queimar em breve? Aquele incômodo que você sente, aquela vontade louca de jogar aquela panela no chão? Exatamente. Isso é a dor antes da lesão. É o seu corpo avisando que se você continuar fazendo aquilo, você pode ser prejudicado de uma maneira mais agressiva. Ele está tentando evitar que você tenha ali um ferimento mais grave. Então, é realmente isso. Ele evita maiores complicações, né? Com base nesse incômodozinho para você não prosseguir com o que você está fazendo. A gente tem ideia disso também quando a gente está ali pisando calmamente em cima de alguma coisa que vai espetar. A gente já tem aquela sensação ali, meu Deus, eu não posso pisar nisso aqui, entendeu? Tem que tirar isso do meu pé o mais rápido possível. Isso também é um exemplo disso. Você ainda não teve o ferimento, mas você sabe que se você continuar pisando naquela coisa pontuda, naquela coisa áspera, isso vai te machucar. Esse é um exemplo muito grande de dor antes da lesão. A dor durante a problemática, ela é um aviso para você correr, para você ir atrás, né, de resolver esse problema. E ele também evita a movimentação. Por exemplo, se você lesionou alguma parte do seu corpo, seu punho, você rompeu os ligamentos do punho, a gente tende a enfaixar para poder imobilizar. E a dor também ajuda nesse processo de você deixar essa região mais quieta, porque isso facilita o processo de cicatrização, né? E reposição ali das partes que foram danificadas. Já a dor crônica, que nem eu falei, ela deixa de ser um sintoma e ela passa a ser a problemática. Então a gente começa a tratar essa dor não como um sintoma, mas sim como uma doença em si. E normalmente ela é tratada com analgésicos enquanto ali essa dor crônica ocorrer. Agora a gente vai falar dos processos, né, de como acontece essa dor, principalmente a dor somática. Como assim dor somática? É a dor pelo mecanismo de ativação dos nociceptores. Peraí, Joana, o que é nociceptores? Nociceptores são fibras sensoriais periféricas existentes na pele. Então, tipo, na maioria das vezes, eles são na forma de terminações nervosas livres. São neurônios sensoriais que transmitem informações sobre lesões ao sistema nervoso central, causando a percepção de dor. Então, quando a gente tem esses nociceptores estimulados, eles vão ali causar um potencial de ação. Então, o neurônio ali sendo estimulado por algum fator, seja calor, seja algum produto químico, seja algum fator tátil mesmo, que nem eu falei, do pé sobre uma superfície ali que vai, né, machucar. Então, esses nossos receptores, eles são ali estimulados, transformando, né, um potencial de ação. Então, eles transformam um estímulo mecânico, térmico ou químico em um potencial de ação. E aí, o que acontece depois dessa transformação, né, desse potencial de ação? Esse potencial de ação, ele vai ser transmitido, né, pelos nossos receptores até o sistema nervoso central. Mas antes disso, a gente chega lá na medula. Então, essas fibras nervosas que foram estimuladas vão levar essa informação até a medula, onde haverá neurônios sensoriais. Esses neurônios sensoriais, eles vão ali levar lá para o nosso sistema nervoso central, principalmente o tálamo, que é ali o principal ponto, né, de repassagem, né, dessas informações para outros setores ali do sistema nervoso central. O tálamo, ele vai mandar para os locais onde a gente precisa ali interpretar essa informação. E a gente tem duas vias principais que fazem esse processo. As vias do grupo lateral, também chamado sensorial descritivo. Esse não faz muito sentido, vocês vão conseguir entender melhor quando eu explicar. E vias do grupo medial, que também chama de afetivo motivacional. O que acontece, né, nessas duas vias? Primeiramente, nas vias do grupo lateral, que também é chamada de sensorial descritivo, é essa via responsável, né, pelo aspecto sensorial da dor, pelo aspecto descritivo. Vai ser aquela hora que você vai perguntar para o seu paciente onde você está sentindo a sua dor. E o paciente ele vai conseguir te explicar onde e em qual intensidade está ocorrendo essa dor. Então, o que o tálamo vai fazer? Vai mandar lá para o cérebro, especificamente na parte do córtex somatosensorial, e esse córtex do cérebro vai fazer ali a interpretação
de quanto, né, esse paciente ali, ele tá sentindo essa dor e aonde especificamente. Então, é por isso que o paciente sabe explicar onde e em qual intensidade está ocorrendo essa dor. É devido a esse aspecto da via do grupo lateral. Já a via do grupo medial, também chamado de afetivo motivacional, vai ser aquela parte da dor ali relacionada a aspectos afetivos e também aos sentimentos em si. Então, se você vai ali se machucar e você vai chorar porque você sentiu tristeza ao se ferir, vai ser esse aspecto ali que vai dar, né, essa condição, realmente. Então, o tálamo, em vez de mandar, ele vai mandar também, né, pro córtex somatosensorial, porque existe esses dois fatores, né, da doença, tanto o sentimento quanto a percepção descritiva da dor. E também vai mandar ali pro sistema límbico, que é o responsável, né, por formar as nossas emoções. Principal órgão do sistema límbico responsável pela formação dos sentimentos relacionados à dor é a amígdala, certo? Então, a amígdala ali vai fazer o processamento e vai transformar esse estímulo ali em sentimentos. Isso aqui é muito importante, principalmente para crianças. Como assim para crianças? Porque elas vão aprender ali com que elas podem brincar ou não, né? Muitas vezes vai ali chegar um paciente menor, né, no nosso consultório, com a mão cortada. E você perguntar, o que aconteceu? Aí ele, fui brincar, eu me machuquei. Aí você vai perguntar, né, pra mãe dessa criança. Ela vai falar que ela se desatentou. Essa criança pegou uma faca que estava em cima da mesa na cozinha, foi brincar com ela e se cortou. Essa criança, ela vai tender a, quando ela vê uma faca de novo, ela interpretar esse sinal como uma coisa ruim. Então, ela não vai querer pegar essa faca de novo por saber que ela pode se ferir. É esse principal mecanismo aqui dessa via, né? O principal via por gerar, né, essa resposta emocional e esses comportamentos divergentes, né, àquele processo doloroso. A modulação é um dos processos mais interessantes que tem, porque são os centros, são o centro, né, responsável pela supressão da dor. São vias, né, moduladas e ativadas pelos próprios nociceptores. Então, ali vai acontecer o estímulo da dor, né, nos nociceptores, vai ser mandado ali para a medula. E na própria medula ali, ou no cérebro, vai enviar ali sinais moduladores de volta para a medula para reduzir ou amplificar essa sensação dolorosa. Como assim, Giovana? Não entendi. Seguinte, vamos colocar aqui como exemplo uma facada. Quando você recebe uma facada e é simplesmente ali, recebi uma facada, você tende ali a sentir um processo muito grande de dor. Mas essa dor, ela tende a ser suprimida para que você se retire daquele local onde pode te ameaçar muito mais. Por exemplo, você tá ali num filme de terror, você tá sendo perseguido por um serial killer. Você recebeu uma facada no ombro. O seu cérebro tende a suprimir essa dor. Principalmente a gente tem aquela ideia, né, da adrenalina, né, que faz muito esse processo, vai liberar ali algum hormônio, algum neurotransmissor que vai fazer esse processo ali de supressão da dor para que você consiga fugir, né, do assassino que está querendo te matar para você poder sobreviver. É um instinto de sobrevivência. A gente tem outro exemplo disso, por exemplo, durante o processo do parto, que acontece muito, que a dor do parto, ela é muito maior do que a mulher sente muitas vezes, porque ali é um processo afetivo que ela tá tendo, né? Porque a mulher, ela precisa ter ali ainda, mesmo com a dor, o processo ali de empurrar a criança para fora e também de se manter consciente para poder fazer esse processo. A dor que essa mulher sente é aquele tipo de dor que deveria desmaiar a pessoa, mas ela não desmaia porque o centro, né, o cérebro ali vai mandar informações para que essa mulher consiga suportar essa dor, principalmente relacionada ao processo afetivo, né, de ser mãe, e aí ela vai conseguir fazer esse processo um pouco mais tranquilo. É loucura, mas acontece. Então, esse processo ele pode tanto suprimir a dor quanto aumentar. Eu dei processos aqui de suprimir, mas a gente pode também aumentar, principalmente nos casos ali
de dores crônicas. A gente tem ali um estímulo tão repetitivo e forte que a gente tende ali a sentir mais dor do que deveria em alguns processos. A gente tem ideia disso, por exemplo, na cefaleia crônica. A pessoa que tem cefaleia crônica, ela começa ali com uma dor de cabeça mais tranquila e conforme ali ela não vai tratando ou vai ali permanecendo, né, a cefaleia a partir da falta de cura, né, da causa dessa cefaleia, vai causando uma cefaleia crônica e aí vai precisar de muito menos estímulo do que a pessoa sente, né, realmente para ela sentir dor. Então ela vai sentir muito mais dor do que potencialmente ela sentia antes. E os mecanismos relacionados com a dor e geração e perpetuação da dor. A gente tem 2 tipos de sensibilidade, né? Relacionada à percepção ali desproporcional da sensação dolorosa. Foi o que eu falei, né? A gente vai ter ali a sensibilização periférica e a sensibilização central. A sensibilização periférica, ela se desenvolve no local do estímulo. Como assim? Não entendi nada. Tá, então o que é sensibilização? É uma percepção desproporcional da sensação dolorosa em relação ao estímulo. Então, por exemplo, a pessoa ela recebeu ali uma picada de injeção, ela vai sentir como se ela estivesse recebendo uma facada, realmente. Por quê? Porque esses neurônios sensitivos periféricos, nossos receptores, que são os responsáveis realmente por detectar os estímulos dolorosos, eles respondem apenas a estímulos intensos ou que podem ser potencialmente lesivos. Mas se em situações principalmente de lesão ou inflamação, esses neurônios eles se tornam mais sensíveis e respondem de maneira exagerada a estímulos menores. Como assim? Não tô entendendo ainda, Giovana. Dá um exemplo do sim, senhor. Imagina que você tá com uma unha encravada. Você tá o pé aqui direito e o pé esquerdo. Seu pé esquerdo, a sua unha do dedão tá inflamada. Beleza? Você tá ali com a unha do dedão encravada. Imagina se você bater o seu pé esquerdo, que é o pé que não tá, com a unha encravada. Você vai sentir uma dor, certo? Mas se você bater a unha que tá ali com a unha encravada, você vai sentir muito mais dor do que do outro lado que você não tá com a unha encravada. Entendeu? É devido principalmente ali à questão, da inflamação. Beleza, a gente entendeu sensibilização periférica. Aí agora o que é sensibilização central? Ela não ocorre nos nossos receptores, ela ocorre lá no sistema nervoso central, principalmente na medula espinhal e no cérebro. Esse fenômeno ele vai amplificar os sinais da dor pelos neurônios do sistema nervoso central. Então, ele vai ali acontecer um processo de neuroplasticidade mal adaptativa. Então, a exposição contínua a estímulos dolorosos, ela modifica a função e a estrutura desses circuitos neurais, fazendo com que o sistema da dor continue ativo, mesmo na ausência ou pouco estímulo dos neurônios periféricos. Giovana, que complicado. Sim, é esse processo que ocorre na dor crônica. Então, tipo assim, a pessoa ela recebe pouquíssimo estímulo ou nenhum estímulo e essa pessoa tá ali ocorrendo, uma dor devido ali principalmente à neuroplasticidade mal adaptativa. Tá acontecendo ali a alteração da sinapse e tá ficando tudo uma bagunça e tá ativando ali o local que é ativado por nossos receptores, que não deveria estar sendo ativado porque não tá recebendo nenhum estímulo exógeno, certo? Então, é o processo ali responsável pela dor crônica muitas vezes. Essa aqui vai ser a parte que eu vou começar a me confundir, porque começa a complicar. Mas vamos lá. Aspectos afetivo, motivacional e cognitivo avaliativo. Que é isso? Pelo amor de Deus, Giovana. É aquele aspecto relacionado ali a fatores que vão atenuar ou agravar, dependendo do estado emocional, e aspectos culturais do paciente. Como assim, Giovana? Não entendi. A gente tem ideia que dependendo ali das crenças da pessoa, e do que ela tá sentindo no momento, a pessoa tende a reduzir a dor. A gente vê muito isso no caso de pacientes idosos. Muitas vezes, pacientes idosos, eles recebem ali nas casas, de repouso, animais. Porque os animais, vão fazer esses corpos liberarem mais dopamina,
e, consequentemente, pacientes com dores crônicas vão tender a ter um pouco menos de percepção da dor devido a esse sentimento ali de afetividade com animais. A gente também tem isso muito em mulheres também, mulheres que tendem a ter muitas cólicas quando elas estão ali com seus parceiros, com suas parceiras, com a pessoa que elas gostam, com as pessoas que elas amam, elas tendem a liberar ali mais hormônios e, consequentemente, diminuir a sensação de cólica. Nesses casos aqui de cultural e religioso, que podem diminuir ou impedir a dor, é um negócio muito que chega a ser, assim, macabro. A gente tem ideia de que muitas culturas, principalmente indígenas, fazem rituais ali, né, com cortes ou até mesmo com animais, né? A gente tem ideia ali que um dos mais únicos cultos que a gente tem é aquele processo em que o índio, ele vai ali deixar um monte de cupim picar ele. Eu não sei se eu vou conseguir colocar aqui no vídeo e tal, mas tem um processo em que que é tipo um rito de passagem, assim, da vida jovem para a vida adulta, em que os indígenas, eles deixam ali os cupins ou formigas, se eu não me engano, morderem eles, continuamente, para eles passarem por esse rito de passagem. E eles, se você olhar para a cara deles, eles não sentem dor. Ou pelo menos eles sentem muito menos dor do que uma pessoa normal estaria sentindo se não tivesse, né, esse culto, esse preparo mental ali para passar por esse processo. Então a gente tem ideia que isso é muito loucura, gente. É um negócio muito legal. Mas tá, vamos continuar aqui. Classificação quanto ao início e a evolução da dor. Beleza, a gente tem ideia de que a dor ela pode ser do tipo aguda ou tipo crônica. Tipo aguda é aquele tipo de doença, tipo de dor que está acontecendo ali quando a pessoa está sendo acometida por alguma doença, por alguma lesão, por alguma inflamação. Então tem alguma coisa acontecendo ali que está estimulando, né, os nossos receptores da pessoa e ela está ali tentando, né, na cura dessa patologia. Já a dor crônica, ela dura no mínimo 3 meses e ela não tem ali algum fator realmente que está estimulando essa dor. É uma dor realmente do tipo, assim, patológica. É uma dor que passa a ser a doença. Então, ela precisa ser tratada muitas vezes com tratamento farmacológico, né, de desestimular, né, o sistema nervoso central da pessoa a produzir essa dor. E a dor aguda ela pode se transformar em crônica, graças, né, àquela plasticidade maladaptativa que eu falei, se não for tratado da maneira correta. Ok? Continuando aqui, classificação de acordo com a fisiopatologia. Pode ser uma dor nociceptiva, que é aquela dor que ocorre pelas ativações dos nossos receptores, que foi tudo aquilo lá que eu expliquei. Pode ser uma dor somática superficial, mais localizada, menor o número de segmentos medulares envolvidos na inervação de uma estrutura. Deixa eu dar um exemplo aqui de dor somática superficial. A dor nociceptiva, a gente tem a ideia que muitas vezes é ali estimulada, né, por calor, por alguma sensação tátil mesmo de ferimento ali. A dor somática superficial, ela vai ser mais ali uma picada de mosquito, por exemplo. E a dor visceral e somática profunda, ela é mais difusa, grande número de segmentos medulares envolvidos. Então, é aquela dor, principalmente de origem ali, né, das vísceras, né, muitas vezes causada ali por alguma inflamação, de alguma alimentação que você comeu, de algum processo ali que está acontecendo. Classificação de acordo com a fisiopatologia. Pode ser espontâneo, constante ou intermitente, ou evocada. Espontâneo simplesmente surge e aí ela pode ser constante, né? Que pode ser ali contínua, variando de intensidade, sem desaparecer completamente, ou uma dor intermitente, que vai e volta, que pode ser no caso, por exemplo, das dores de cabeça. A dor evocada ela é provocada pelo estiramento da raiz nervosa. Então, a gente tem ali, né, principalmente uma dor de origem ali muscular ou até mesmo nervosa. A gente tem a dor neuropática, que é causada ali por uma lesão neural no sistema nervoso central
ou no sistema nervoso periférico, não necessariamente dos dois, ou desaferentação, que é a privação de um neurônio de suas aferências, mesmo sem estímulos externos. Então, são origem ali neurológica, né? Ocorrem 3 formas: constante, intermitente, evocada. A maioria das dores acontece das 3 formas. Também tem as dores causadas por fatores traumáticos, inflamatórios, vasculares, infecciosos, neuroplásicos, degenerativos, desmielinizantes ou iatrogênicos. O início pode variar, pode ser imediato ou após um certo tempo, e geralmente não pode ser revertida, esse tipo de fatores aqui, certo? A dor psicogênica, ela é causada ali principalmente por doenças ali psicológicas, né? A pessoa ali que tem principalmente depressão, ansiedade, elas podem sentir mais frio, podem sentir mais fome. Compreende ali, modifica completamente o corpo da pessoa, né? Principalmente a depressão. Ela realmente deixa a pessoa doente, uma pessoa saudável, uma pessoa doente. Então, essa pessoa ela pode sentir uma dor sem mesmo ter algum processo ali, né, para ser tratado. Então, normalmente isso vai ser tratado ali com calmante, com uma medicação ali para tratar o sistema nervoso central mesmo dessa pessoa, porque não tem nada acontecendo necessariamente no corpo dela. A utilização inadequada ou abusiva de analgésicos, né, ela causa ali... a gente tem isso, por exemplo, em algumas dores crônicas, né, que algumas pessoas abusam de analgésicos de forma errada, e aí acaba que quando ela toma o próximo analgésico, começa a fazer mais mal para ela, ou não tem, né, ali a ajuda na questão da dor. E a gente tem aqui alguns termos. Eu não vou falar esses termos, que a gente não vai utilizar esses termos de maneira nenhuma. Estrutura de origem da dor, né? A gente já falou das dores aqui, né? Elas podem ser somáticas, tanto superficial quanto profunda, dor visceral verdadeira, dor referida e dor irradiada. A dor irradiada ela é longe, tá, da origem, mas ela tá ali localizada em uma região que o mesmo nervo a originou. A gente tem isso, por exemplo, ali no infarto, né? A pessoa que tem ali o infarto vai causar ali a dor tanto no peito e vai irradiar ali pro braço, né? Normalmente o braço esquerdo da pessoa. A gente tem ideia disso. Tá, beleza. Vamos continuar aqui, né? Então, a gente vai falar aqui de alguns processos semiológicos, né, da dor, que a gente vai aqui explicar, do 1 ao 10. A localização da dor é a região onde o paciente sente a dor e é fundamental para identificar a causa. A gente tem a ideia que as dores, principalmente difusas, elas são mais difíceis de interpretar, porque ele tá acontecendo, né, que nem a gente falou, um processo ali de expansabilidade, né, da dor. É importante verificar a sensibilidade, né, nas áreas que ele indicou sentir dor, pra gente ver se tá mais sensível, se os nossos receptores estão ali de alguma forma mostrando algum tipo de inflamação, né, que a gente viu ali nos processos de sensibilização, que dependendo do estímulo ali, contínuo, né, dos nossos receptores pode ali provocar uma sensibilização maior do que deveria, então a gente tem que ver essa parte também. Deve ser registrado no prontuário todas as áreas apontadas de acordo com as regiões anatômicas da superfície corporal e suas subdivisões. A gente não vai decorar, sabe, esse processo aqui, todos esses números. A gente tem ideia que na região abdominal a gente vai ter ali os flancos, hipocôndrios, epigástrio, e a gente tem essas regiões aqui abdominais, ok. Mas ali na região do tronco aqui dos braços, a gente não vai usar essa numeração, tá? Yupi! Próximo. Então, a gente não vai utilizar essa regiões aqui, subdivisões. Na localização da dor, é interessante a gente ver essa questão aqui, se a pessoa está sentindo mais dor do que deveria, menos dor, ou se ela não está sentindo dor. Beleza, irradiação. Ela deve ser questionada ao paciente se a dor é localizada, irradiada ou referida. A irradiação segue o trajeto da raiz nervosa ou nervo. A identificação da estrutura nervosa comprometida é observada pela origem e irradiação da dor. Então, a gente tem, né,
essa ideia desse negócio. Por exemplo, aqui, essa lombociatalgia. Quando a gente tem ali uma compressão do nosso nervo ciático, né, principalmente ali na coluna, a gente tende ali, né, a ter o nosso disco, né, intervertebral, ele vai ali comprimir o nervo, então a gente vai sentir dor ali da região lombar até lá no final da perna da pessoa. A pessoa vai ter toda a perna e a região lombar comprometida pela compressão desse nervo ciático. Epa! Que é um tipo ali, né, de dor irradiada. Qualidade ou caráter. Então, serve para identificar o processo patológico. Então, a gente vai ali, né, fazer uma descrição da sensação provocada pela dor. A gente vai ali utilizar as escalas, né, de dor, principalmente, de 0 a 10, né, para ver quanto que o paciente está sentindo. E o que causou, né, essa dor. Segundo a OMS, a intensidade da dor é o critério que norteia a escolha terapêutica. Né? A gente não vai utilizar um analgésico super forte para uma pessoa ali que tem uma dor mais tranquila de se lidar. Por isso que a gente tem ali que entender que tipo de dor ali essa pessoa tá sentindo. Lembrando que a dor ela é um processo ali muito subjetivo, certo? Às vezes, o mesmo estímulo pode causar percepções diferentes de dor em pacientes diferentes, porque cada um tem um tipo ali de processo de sensibilidade, né, dos nossos receptores e também ali de modulação do nosso sistema nervoso central. Dor do membro fantasma e síndrome complexa de dor regional. Essa dor do membro fantasma é um negócio muito também loucura, né? Porque o paciente, ele tem, né, depois que ele amputa uma parte do corpo, então ele sente ali dor na região que ele cortou, né, que ele retirou do corpo. Por exemplo, um paciente que tá, que nem essa fotinha aqui, que ele retirou a perna, né, ele vai sentir ali a dor no pé, por exemplo, ele tá sentindo uma dor no pé, o pé que ele arrancou. Então, assim, é uma dor que precisa ser tratada ali com remédios para o sistema nervoso central, para controlar essa dor que não está acontecendo, né? E a gente tem a dor de coto também, devidamente ali pela hiperexcitabilidade dos neurônios, né? Formados ali naquela região, porque a gente teve que cortar, né, alguns nervos. Então, às vezes, o processo de cicatrização ali, ele causa essa dor do coto. Gente, tô falando demais, que é isso? Falar aqui só do necessário agora que eu já tô cansada. A duração, ela é muito importante a gente entender, né, essa duração dessa dor pra gente poder ali, né, ter maior precisão da possível data de início da dor e também ali pra gente ver, pra gente tratar o mais rápido possível para não se tornar ali uma dor crônica. Essa dor, ela pode ser contínua, né? Então, ela vai ali do início da dor até o momento da anamnese. E a cíclica, ela vai calcular ali a duração de cada episódio da dor. E também intermitente vai ser o cálculo da duração média de cada episódio, número de crises por dia e quantos dias por mês essa pessoa ela sente dor. Então, é realmente uma anamnese aqui que a gente está fazendo para a gente determinar cada fator. Dor aguda ou crônica a gente já falou. A evolução ela pode ser de maneira súbita ou de forma insidiosa. Maneira súbita, a pessoa simplesmente estava lá tranquila, começou a sentir uma dor do caramba e continuou aquela dor do caramba. Insidiosa, a pessoa ela teve ali, né, algum fator que desencadeou, ela começou com uma dor mais tranquila e foi agravando com o passar do tempo. Evolução, a gente vai perceber ali a alteração da intensidade, ritmidade, periodicidade em dores crônicas. E relação com funções orgânicas, a gente vai ali, né, perguntar para o nosso paciente como é que tá ali os processos fisiológicos dele, se ele tá com apetite, se ele tá dormindo direito, como é que tá o xixi e o cocô dele, esse tipo de coisa. Fatores desencadeantes ou agravantes. Muito tranquilo também, fatores desencadeantes é alguma condição ali que causou, né, a dor, se ele foi depois que ele... começou a sentir uma dor na coluna depois que eu levantei uma coisa pesada.
Fatores agravantes. Ah, se eu me deitar na posição tal durante tantas horas, isso agrava a dor. Fatores atenuantes são fatores que aliviam a dor, então a gente tem ali, quando eu durmo melhora a minha enxaqueca, quando eu deito na posição tal, se eu tomar ali o meu remedinho tal, eu melhoro. Se eu fizer tal exercício, né, melhora. Manifestações concomitantes. Então, além de perguntar nas funções, né, orgânicas da pessoa para ver se está tudo certo ali, com a parte da alimentação, com a parte do sono, com a parte ali da excreção, né, a gente também ele vai perguntar sobre alguns sintomas ali relacionados, né? A gente pode ter sudorese, palidez, taquicardia. Por quê? Ó, é importante a gente entender isso aqui, ó. Exemplo de doença e suas manifestações concomitantes. Enxaqueca com aura de escotomas. Acompanha-se com disacusia, fotofobia, náusea e vômitos. Não sei o que é esse termo, preciso pesquisar depois, vocês vão me perdoar. E a dor e envelhecimento. É muito interessante a gente entender que quanto mais envelhecidas as pessoas, mais poliqueixosas elas são. Mas, consequentemente, menos dor essas pessoas elas vão sentir. É muito interessante. Mas, enfim, foi isso. Falei de 40 minutos seguidos. Tô morta. Mas espero que vocês tenham entendido.